Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou falar sobre a capa de Bartimeu. Pessoal, eu já fiz um vídeo sobre Bartimeu e foi um sucesso. E agora eu estarei falando sobre a capa de Bartimeu. E eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre Bartimeu e sobre a capa. Provavelmente, alguns detalhes que eu estarei falando, você que está me assistindo nunca ouviu falar. Portanto, assista este vídeo até o final. Quando você terminar de assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe aquele like e divulgue também a minha página para que mais pessoas em todo o mundo tenham pleno conhecimento da palavra de Deus. Eu antecipadamente agradeço porque eu já cheguei a mais de 1 milhão de visualizações. Isto porque você tem me abençoado. Então continue me abençoando e eu também te abençoo através de detalhes importantíssimos que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar. Por isso, esses vídeos são de suma importância. Pessoal, o primeiro detalhe que eu vou deixar para vocês é o seguinte. Esta história de Bartimeu está registrada nos 3 primeiros evangelhos. Mateus capítulo 20, Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo 18. Porém, existe uma diferença singular entre os detalhes, porque Mateus diz que foram 2 cegos. Marcos diz que Jesus saía de Jericó. E Lucas diz que Jesus entrava em Jericó. Observe que tem uma diferença, não é verdade? Mateus fala uma coisa, Marcos fala outra e Lucas fala outra coisa. Portanto, existem pessoas que dizem que a Bíblia está mentindo, não é verdade? Existem também pessoas que dizem que foram 3 cegos que foram curados em tempos alternativos, ou seja, em épocas diferentes. Porém, pessoal, a Bíblia não fala a história de forma completa, tá bom? Existem detalhes da Bíblia que é necessário você conhecer um pouquinho da cultura, um pouquinho da história e um pouquinho da geografia. Se você não conhecer estas questões, fica difícil você entender a Bíblia Sagrada de forma plena. E o primeiro detalhe aqui que eu deixo para vocês é o seguinte. O que significa o nome Bartimeu? Pessoal, a palavra Bart ou Bar em aramaico significa filho. E a palavra Timeu significa amaldiçoado. Portanto, o nome Bartimeu significa filho da maldição ou filho do amaldiçoado, tá bom? Bartimeu significa filho do amaldiçoado. A história diz que, além de cego, Bartimeu também era aleijado. Eu deixei esse detalhe no outro vídeo, tá bom? Ele deu 12 gritos assentado. Ele não se levantou para gritar. Por quê? Porque ele tinha um problema muito sério, tá bom? A história diz que Bartimeu era da tribo de Dan. Olha que legal, pessoal. E o importante, pessoal, é que Bartimeu estava morando em Jericó, porque Jericó era uma cidade grande. Segundo alguns, Jericó tinha 30 mil habitantes. Outros acreditam que na cidade de Jericó, naquele tempo, existiam 100 mil habitantes. Exatamente. Pessoal, a Bíblia não fala quantos mil habitantes tinha em Jericó. Porém, provavelmente eram muitos habitantes. E
Bartimeu estava em Jericó, porque Jericó é uma cidade sacerdotal. É por isso que o nome Jericó significa lugar do incenso. Por que lugar do incenso? Porque é ali que queima os aromas para sacrificar aos deuses Baal, Aserá e outros deuses antigos, tá bom? É por isso que quando Israel invadiu a terra de Canaã, Deus falou o seguinte: a cidade de Jericó é minha, porque é uma cidade sacerdotal, é uma cidade dos deuses, tá bom, pessoal? Então, o nome Jericó significa incenso suave, lugar de cheiro, lugar de aroma, lugar de sacrifício, lugar onde os deuses moram, tá bom, pessoal? E a história diz, pessoal, que Jesus passou 150 metros e Bartimeu ainda continuava a clamar. E Jesus parou a 150 metros e mandou buscar a Bartimeu, que deu 12 gritos, representando as 12 tribos de Israel. Ou seja, enquanto Bartimeu não representou as 12 tribos de Israel, Jesus não parou, porque Bartimeu era uma representação da nação com as 12 tribos. As 12 tribos naquela época estavam cegas, não enxergava nada, como Bartimeu. É por isso que Bartimeu era aleijado, não conseguia andar, assim como a nação de Israel também não conseguia andar, não conseguia prosperar espiritualmente. Então, pessoal, a Bíblia diz que Bartimeu tinha uma capa. E quando Jesus mandou chamar a Bartimeu, Bartimeu tirou a capa e lançou fora. É aqui que vai entrar a nossa mensagem, tá bom? Sobre a capa de Bartimeu. Pessoal, a capa era uma identidade, ou seja, a capa era um distintivo. Exatamente, esse distintivo apontava para 7 características. Exatamente, pessoal, a capa de Bartimeu apontava para 7 características. Ou seja, a capa de Bartimeu tinha 7 significados importantíssimos. Vamos agora entender esses significados. Primeiro, a nacionalidade. Segundo, a questão cultural da pessoa. Terceiro, a religiosidade da pessoa. Quarto, a questão da profissão. Quinto, genealogia. Sexto, posição no meio da família. E sétimo, a unção ministerial. Tá bom? Então, pessoal, a capa apontava para 7 características. É por isso que Bartimeu usava uma capa. E a capa de Bartimeu tinha várias características. Tá bom? Baseado aqui nesta questão. É por isso que é importante você entender sobre a capa de Bartimeu. Outro detalhe que podemos observar é que a capa de Bartimeu era feita de pele de carneiro ou de camelo. Portanto, pessoal, por fora tinha pelo e por dentro era lisa. A capa era lisa por dentro, tá bom? Isso significa que do lado direito da capa, por dentro, era escrito a genealogia de Bartimeu. O nome do avô, da avó, do pai, da mãe, dos filhos, da tribo, etc, etc. Desse lado direito. Do lado esquerdo da capa, por dentro, estava escrito os 10 mandamentos da lei de Deus. Tá bom, pessoal? Nas costas, por dentro da capa, estava escrito as leis romanas. Exatamente. E por fora da capa, nas costas, tinha o emblema de Roma, que era uma águia de asas abertas. Tá bom, pessoal? Então, por fora da capa, era uma águia. Na pele, tá bom?
tempo quente, era marcado uma águia, para mostrar que Bartimeu estava aposentado pelo Império Romano. Ele recebia um salário do Império Romano. Tá bom, pessoal? E esse emblema nas costas era uma proteção, dizendo que Bartimeu era sujeito ao Império Romano. Então aquela capa era uma identidade que mostrava tudo sobre a personalidade de Bartimeu. Tá bom? O que podemos observar, pessoal, é que cada capa era feita de um material diferente. Por exemplo, existiam capas de folhas, de árvores, ou seja, de materiais de plantas. Outras capas eram feitas de linhos, outras de pele de carneiros, como a capa de Elias, não é verdade? A capa de João Batista, que era feita de pele de camelo. Por exemplo, quando Elias ou João Batista vestia a capa com o pelo para dentro, isto significava que Deus estava bravo com a nação. E quando eles vestiam a capa normalmente com os pelos para fora, tá bom? Estava indicando que Deus estava em paz com a nação. É mais ou menos assim que funcionava. Pessoal, então existiam vários materiais para a construção de uma capa. Isso é muito importante, pessoal, porque a maioria das pessoas usavam uma capa, porque a capa era uma identidade, uma identificação, um logotipo, um logomarca. A capa, na verdade, era um distintivo. Você tinha uma capa, naquela capa tinha toda a sua história, nome de pai, nome de mãe, religião, o Deus que você servia, não é verdade? É tudo aquilo que eu falei aqui. A capa apontava para a nacionalidade, para a cultura da pessoa, para a questão da religião, profissão, para a questão da genealogia, para a questão da posição financeira e familiar e para a questão da unção da pessoa, unção ministerial. Então a capa que você vestia naquele tempo era uma identificação, era uma identidade. A pessoa olhava para a outra pessoa e sabia de que nação aquela pessoa pertencia, se aquela pessoa era profissional em uma área, tá bom? Porque a capa era uma identidade. Isto é muito bom para você colocar na sua introdução, para você colocar aí no seu sermão, tá bom? Isto é muito legal. Então, pessoal, as capas serviam como um blaze, um sobretudo, ou um paletó, não é verdade? Que cobria dos ombros até os pés, dependendo da cultura. E também, pessoal, dependia muito da estação do ano, tá bom? Quando a estação era quente, eles usavam uma capa diferente, tipo uma túnica. Quando era tempo de frio, eles usavam uma capa grossa para os proteger do frio. Então variava muito de estação para estação. Então algumas pessoas tinham até 7 capas. E cada capa tinha toda a identidade da pessoa. Caso aquela pessoa desmaiasse no deserto ou de repente morria, uma pessoa pegava a capa e sabia toda a história daquela pessoa pela capa, tá bom? Aqui nesse livro eu falo sobre a capa de Abraão e a capa de José, tá bom? Eu falo muito nesse livro sobre a capa. É muito forte essa questão da capa. Porque com este livro, com 700 páginas, você vai entender a história hebraica, a questão da cultura, a questão do idioma, do ponto linguístico e idiomático. Esse livro, com 700 páginas, é um dos melhores livros de 2019. Se você não adquiriu este livro, adquira o mais rápido possível. Aqui do meu lado tem o número do meu telefone. Ligue ou mande uma mensagem de WhatsApp. Se quiser saber mais sobre esta obra, a melhor do Brasil, aqui no rodapé, na descrição, tem o link sobre o livro. Clique no link e assista o outro vídeo que eu falo sobre este livro, tá bom? Então, pessoal, a capa era uma identificação,
uma identidade. E isto era baseado pela questão das cores. Por exemplo, se uma capa tivesse várias cores, estava identificando que aquela pessoa era abençoada no meio da família, era o mais promissor, como José. José do Egito tinha uma capa de 7 cores, porque José era um dos melhores no meio da família. Então, pessoal, a primeira coisa que você tinha que observar era a cor da capa, porque a cor da capa ou as cores, tá bom? Apontava para a questão familiar. Se a capa tivesse 2 cores, aquela pessoa era considerada como segundo filho. Se a capa tinha 3 cores, é porque aquela pessoa era o terceiro filho, tá bom? Se tinha 4 cores, era o 4º filho. E assim sucessivamente, tá bom, pessoal? É por isto que a história diz que a capa de José tinham 11 cores, tá bom? Porque José era o 11º filho de Jacó, tá bom, pessoal? Isto é muito importante. Então, o primeiro detalhe é a cor. Segundo, o tamanho. Exatamente, pessoal. Pelo tamanho da veste, você sabia se aquela pessoa era uma pessoa da família real, tá bom? Se era longa demais, se a capa era grande, isso significa que aquela pessoa pertencia a uma família longa, uma genealogia gigantesca, tá bom? Então, o primeiro é a cor, segundo é o tamanho, o terceiro é o peso. Exatamente, você olhava e media pelo peso, tá bom? Então tinha capa que pesava 1 quilo, tinha capas que pesavam até 4 quilos. E quanto mais pesada a capa era, isso significava que aquela pessoa era profeta, tá bom? Então o profeta usava a capa pesada, de couro de camelo, exatamente aquele couro grosso, porque a palavra peso no original hebraico significa glória. Então quando você ouvir a palavra glória ou glória a Deus, você está dando peso. A palavra glória é peso no original hebraico. Então quando o profeta usava uma capa pesada, isso significava que ele era um profeta de peso, tá bom? Quanto mais pesada era a capa, isso identificava que aquele profeta era um profeta reconhecido na cidade, pelo peso. Aí vamos agora para o quarto. O quarto é a questão da quantidade de túnica, porque tinha pessoas que vestiam uma capa até a altura do umbigo. Aí a segunda capa por baixo ia até os joelhos. E a terceira capa ia até o tornozelo. Observe então que eram 3 capas. A primeira, a segunda e a terceira capa. Uma sobre a outra. Tá bom, pessoal? E observe, por exemplo, que Jesus usava 3 túnicas. Ou seja, 3 capas. Isso é muito importante. Porque Jesus era rei, profeta e sacerdote. Tá bom? 3 túnicas. Então, quando uma pessoa vestia 3 túnicas, isso significava que ele tinha 3 unções. O quinto ponto agora, pessoal, é a questão do material. Então, pessoal, pelo o material da veste, você identificava onde aquela pessoa morava. Se ele era da cidade, se ele era do campo, se ele era do deserto. Então, realmente, a capa, pessoal, era uma identidade. Por isso, a capa de Bartimeu era de uma só cor. Segundo a história, a capa de Bartimeu era de cor negra, cor escura. Tá bom, pessoal? Por quê? Porque Bartimeu, na verdade, era um condenado. Não é verdade? Até porque a história diz que Bartimeu era filho de Timeu. E Timeu era um revolucionista. Tá bom? Que se revoltou contra o Império Romano. O Império Romano matou Timeu, tá bom? E colocou um veneno nos olhos de Bartimeu. E Bartimeu ficou cego pelo veneno da raiz da figueira, tá bom? Então Bartimeu, ele não era cego de nascença. A capa de
Bartimeu era uma só. A capa de Bartimeu era de cor preta, tá bom? Para identificar o julgamento, porque ele era um condenado. A capa de Bartimeu tinha um desenho nas costas, uma águia, é um logotipo de Roma. A capa de Bartimeu tinha a identidade de Bartimeu do lado direito. Do lado esquerdo tinha as leis de Moisés. E dentro da capa, nas costas, estava a identidade do Império Romano. Tá bom, pessoal? O registro da aposentadoria de Bartimeu. Então, Bartimeu era aposentado. E aquela capa era o cartão de crédito. Tá bom? A capa de Bartimeu era o cartão de crédito. Todo mês ele ia à prefeitura de Jericó e apresentava a capa. E a prefeitura de Jericó pagava o salário da época a Bartimeu. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte: existem mais de 70 detalhes sobre a capa. Tá bom? Mais de 70 detalhes. Eu deixei vários detalhes para você fazer um estudo mais aprofundado e chegar a um denominador final. Eu sei que você vai fazer uma pregação, mas antes de você fazer uma pregação, você faz um estudo detalhado, tá bom? Explique que os detalhes são baseados na história, na questão cultural, na questão geográfica. Explique, para você não ser taxado de herege. Então, geralmente, quando eu estou pregando, eu explico que baseado na história ou baseado na cultura, o texto fala assim, assim, assim. E o povo, a plateia, os ouvintes, passa a entender corretamente. Muito bem, pessoal. Eu estou terminando dizendo o seguinte: adquira este livro, A Revelação Completa de Gênesis, porque aqui você vai aprender os detalhes sobre a capa térmica de Adão feita no Jardim do Éden. Pessoal, é um dos melhores livros do Brasil, tá bom? Você vai aprender muito sobre a cultura, geografia. Esse livro é um dos melhores. Adquira, não se esqueça que o número está aqui do meu lado esquerdo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não se esqueça também de deixar um like, tá bom? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723.